Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Hoje, muitos assuntos no programa. Vamos falar de língua portuguesa. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem no dia a dia? Também vamos destacar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. E quando falamos de meio ambiente em São Paulo, falamos de desafios. O que é mais urgente? Para abrir o programa, recebo o vereador Ricardo Yang, da Rede Sustentabilidade. Vereador, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Espaço Livre. Muito obrigado. Um prazer, Daniel, estar com vocês e obrigado ao telespectador. O prazer é todo meu. Vamos falar de meio ambiente, sustentabilidade, claro, da cidade de São Paulo. O vereador ele é muito conhecido pela atuação em defesa do meio ambiente e um crítico feroz das ações governamentais que muitas vezes, em nome do avanço e do progresso, optam pela diminuição das áreas verdes da cidade. Agora, quem não conhece a biografia do Ricardo Yang, por qual razão o senhor optou em abraçar essa causa? Bom, a causa, primeiro, do meio ambiente e depois da sustentabilidade está na minha vida há muito tempo. Eu fui empresário e, como empresário, eu sempre me preocupei com a dimensão ambiental da responsabilidade social. Depois eu presidi o Ethos durante muitos anos, que é justamente a entidade empresarial de responsabilidade social. E em 2010, nós, um grande grupo de ambientalistas, empresários, muitas pessoas chegamos à conclusão que era hora de trazer a questão da sustentabilidade para a política. E daí, então, começamos a nos organizar em 2010, a campanha da Marina fez parte desse projeto, e depois nós chegamos à conclusão de que deveríamos criar um partido, foi um trabalhão criar um partido, levantar mais de 1 milhão de assinaturas para isso, e finalmente o partido foi registrado, e enquanto nós esperávamos o registro do partido, eu me candidatei de forma avulsa pelo PPS, e daí, então, o mandato de vereador. Vereador, agora eu quero falar um pouco da cidade de São Paulo. Vamos analisar a questão da arborização. De um lado, dezenas, centenas de árvores que caem a cada chuva forte na cidade. Do outro lado, a necessidade de mais árvores e de mais áreas verdes. Vereador, na sua opinião, quando falamos de arborização, o que é preciso? Identificar as árvores doentes naturalmente para cortá-las ou plantar mais árvores? Bom, é evidente que não dá para a cidade, nem de São Paulo, nem qualquer cidade, viver sem as árvores. As árvores são um componente indispensável dos serviços ambientais da cidade. Sem árvore nós não teríamos água, não teríamos sombra, a cidade seria superaquecida. Quer dizer, as árvores são um componente urbano indiscutível. O problema é que as políticas urbanas não contemplam as árvores como parte do planejamento e do desenvolvimento urbano. As pessoas veem as árvores como, ou do ponto de vista ornamental, ou de lazer, ou como um problema, porque as árvores derrubam folhas, as árvores caem, assim por diante. Então, o que precisaria ser feito, primeiro, é uma integração de todo o maciço arbóreo no planejamento da cidade e uma manutenção intensiva. Porque quando temos uma chuva forte e cai um fio, imediatamente nós temos lá a concessionária com as suas equipes restabelecendo energia. Quando nós temos uma tempestade, cai uma árvore, vai lá os bombeiros tirarem as árvores e não há nenhuma manutenção prévia para garantir que aquilo não ocorra. Então, o problema não está na árvore. Faltam ações de prevenção. Exatamente. O problema não está na árvore, está na falta de ações de prevenção, está na falta da consciência de que sem árvores não é possível se ter uma cidade como São Paulo e darmos a prioridade que essa política pública exige. Tá, e quando falamos da ausência de áreas verdes, inclusive o senhor participou de alguns debates aqui na TV Câmara, porque assim, São Paulo tem um déficit de habitações populares. E em meio a essa discussão, falou-se muito do Parque dos Búfalos, que é uma região enorme na região sul da cidade. E de um lado tem as pessoas, os defensores das moradias populares, e do outro os ambientalistas que defendem que aquela área deve ser preservada em razão de estar localizado numa área de manancial. Como mediar esse conflito, vereador? Daniel, o grande problema é que a sustentabilidade ainda não foi compreendida. A sustentabilidade é interpretada como meio ambiente, como movimento ambientalista. O senhor tem uma boa definição, inclusive, para o que é sustentabilidade. A sustentabilidade é a integração das dimensões ambiental, econômica e social em políticas públicas. Não são soluções só ambientais, não são soluções só econômicas e não são só sociais.
O problema é que as políticas públicas, elas não fazem essa integração. Então, acredita-se que uma boa política habitacional, que é uma política social, ela deve ser feita às custas do meio ambiente. Ou então, um projeto imobiliário na cidade pode ser feito às custas do encarecimento do terreno, da expulsão das pessoas daquele local, da valorização dos imóveis no entorno, impedindo que pessoas de baixa renda morem ali e assim por diante. Então, o grande problema dos governos e desse governo é essa falta de integração. O Parque dos Búfalos é um exemplo desse crime. Achou-se que poderia se compensar um adensamento de 20 mil pessoas em área de manancial com um parque que já fazia parte da área do Parque dos Búfalos, mas só que não, porque essa parte que está sendo adensada, ela perderá completamente os seus serviços ambientais para o prejuízo não só dessas 20 mil pessoas, como de todas as outras. Então, uma política sustentável, ela convoca o gestor público e o legislador a pensar de forma integrada. Então, vai fazer uma habitação popular numa região de risco ambiental, então os processos construtivos precisam ser sustentáveis. Então, esse projeto precisa obedecer todos os quesitos relacionados à preservação da água, à produção de água, à energia renovável, condições de lazer para aquela comunidade e assim por diante. Mas não se pensa no mais barato. E quando o interesse econômico e o social convergem para se resolver um problema social ao menor custo possível, a gente tem a Minha Casa Minha Vida. Não sei se você, Daniel, teve a oportunidade de visitar os projetos da Minha Casa Minha Vida, mas são um horror do ponto de vista comunitário. São casas em sequência, todinhas de cimento, sem um espaço de lazer, um espaço de meio ambiente. As pessoas moram encaixotadas num monte de casas de cimento, sem nenhum princípio ambiental. Então, no calor, essas comunidades vão sofrer barbaramente pela ausência de árvores ou de vegetação. No frio, a mesma coisa. Então, esse tipo de associação, Daniel, entre o ambiental, o econômico e o social, está matando as políticas públicas. Por isso que nós estamos regredindo, do ponto de vista da qualidade de vida na cidade de São Paulo. Também tem uma outra discussão em torno da criação do Parque Augusta, aqui na região central da cidade. O quanto o poder público pode e deve interferir na condução dos empreendimentos da iniciativa privada, sobretudo quando há desmatamento ou se há mobilização popular? Pergunta excelente, porque ela ilustra a perfeição o que eu acabei de dizer. Se nós formos olhar para o Parque Augusta, sob o ponto de vista do interesse imobiliário, vai se construir o maior número possível de andares e vai se verticalizar ao máximo e vai se ocupar ao máximo daquele terreno. Se formos olhar pelo ponto de vista social, provavelmente aquele espaço seria utilizado para habitações populares dentro do perfil Minha Rua Minha Casa. Se fôssemos olhar do ponto de vista dos ambientalistas, não se mexe no parque, só se tem aquele espaço para a preservação daquela mata. Bom, o que eu defendo? Eu defendo um diálogo entre o interesse econômico, o ambiental e o social, para que aquilo que possa ser feito no Parque Augusta possa ser a melhor expressão da sustentabilidade. Se fosse fazer alguma construção, que essa construção seja exemplar, do ponto de vista da sustentabilidade, que a manutenção daquela mata, que já é tombada, ela seja exemplar, do ponto de vista de regeneração, de manutenção e conservação de fauna e, sobretudo, que seja qual o equipamento que seja colocado lá, sirva aos interesses da população. Se isso pode ser feito com a iniciativa privada, ótimo. Se puder ser feito com a iniciativa privada, com os ambientalistas e os líderes de movimentos sociais, infinitamente melhor, né? Agora, se não conseguir um acordo entre o ambiental, o social e o econômico, é melhor permanecer como está, ser um parque inteiramente público, e aí a prefeitura deve desapropriar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se a prefeitura pode fazer o menos, que é preservar a área do jeito que está e mantê-la. Mas se a prefeitura, chamando o conjunto da sociedade,
na sua forma dos interesses econômicos, dos interesses sociais e ambientais, e oferecer alguma coisa que seja melhor do que o parque como está, então ela deve fazer esse papel. Seguindo nessa linha, há uma discussão que tem mobilizado os moradores da região central da cidade. A desativação do Minhocão me parece uma unanimidade, mas o que fazer com aquela estrutura? Há quem defenda, vereador, a construção, a montagem de um parque sobre aquela estrutura, há quem defenda o desmonte. Mas nesse caso, nesse debate, não tem certo e errado, né? Mais ou menos. Depende do corte que a gente tem no tempo. Sim. Né? Se nós formos olhar os custos do desmonte do Minhocão, e esses custos sendo muito altos, não dá para fazer nada no curto prazo. E a manutenção do Minhocão é ruim para a cidade, por todas as razões que a gente sabe, de barulho, de polícia e tal. Então é melhor fazer o parque. Se formos olhar no médio e longo prazo, é melhor o desmonte. Por quê? Porque aquele equipamento, um equipamento que só serve ao transporte e deprecia e degrada todo o resto. Condições de vida, ruído, habitação e assim por diante. Então, o melhor para a sustentabilidade é o desmonte. No curto prazo, não dá para desmontar, é melhor parque. Né? Essa é outra coisa importante em política pública. Então, você tem que olhar a solução no tempo. Né? Projeção. Projetar no tempo. Agora, eu preciso tirar meu chapéu para o movimento do desmonte, porque eles foram atrás do estudo desse desmonte e eles demonstraram que a possibilidade de reutilização de todas aquelas vigas e o custo de desmonte, dado o fato do Minhocão ser modular, permitiria o reaproveitamento dessas vigas em outras construções da prefeitura e que no final não só sairia a custo zero, como a prefeitura poderia até ter ganhos. Um desmonte sustentável. Com então. o desmonte, exatamente. Okay. Foi o que eles pensaram. Não é só o desmonte, é a reciclagem de todos os componentes desse desmonte reaproveitando em outras obras da prefeitura. E com essa demonstração que eles fizeram, inclusive com especialistas e tal, dá para ver que talvez já desse para iniciar o desmonte o mais rápido possível. Inclusive, esse estudo traz um parecer do CET demonstrando que há possibilidades de solução para o tráfego sem o Minhocão. Essa via expressa. Então, evoluímos nesse sentido. Ok, vamos fazer um rápido intervalo e já já eu volto para continuar minha entrevista com o vereador Ricardo Yang da Rede. Fique por aí. Estamos de volta com o Espaço Livre e eu continuo minha entrevista com o vereador Ricardo Yang da Rede, em pauta meio ambiente e sustentabilidade e, claro, a cidade de São Paulo. Vereador, o projeto das ciclovias e ciclofaixas da cidade teve uma boa adesão e parece que a população não é contrária a essa iniciativa. Agora, reduzir o uso do carro e, consequentemente, o consumo de combustíveis fósseis impacta na qualidade do ar? O senhor entende que a diferença é ínfima? Tem duas coisas aí. As ciclovias são um excelente exemplo de uma boa política pública realizada de forma desastrada. Como as ciclovias tinham uma grande adesão, principalmente da população jovem, a prefeitura resolveu acelerar o cronograma das ciclovias e fez ciclovias em qualquer lugar. Então nós temos soluções como da Berrini, que são fantásticas, e temos soluções como da própria Rua Vergueiro ou no centro da cidade, onde as ciclovias são feitas em qualquer lugar, em cima da calçada e assim por diante. Então, a população não quer só a solução, ela quer a solução bem feita. E o uso político das ciclovias vai ter um custo político, porque é evidente que ele acabou tendo um objetivo mais político do que de mobilidade. De resto, é claro que a diminuição, o uso de bicicletas e outros modais vai diminuindo a emissão de gás de efeito estufa. Mas não adianta se investir nas ciclovias, nos corredores de ônibus, se melhorar os ônibus, e isso de fato vem ocorrendo, se elimina a inspeção veicular. Você tem uma medida de mitigação das emissões e, por outro lado, você deixa de controlar as emissões. Ontem mesmo, na Zona Norte, eu estava atrás de um caminhão
que ele estava emitindo fumaça preta numa quantidade inimaginável. E ele estava lá, impune, né? Como não há inspeção, então as pessoas simplesmente relaxaram em relação à qualidade das emissões dos seus automóveis. Se nós somarmos, é que o clima, nós estamos agora com chuvas de inverno, isso é raro. O clima está ajudando o ar a estar um pouco melhor. Mas se nós estivéssemos vivendo 15 dias, um mês de estiagem, nós já estaríamos sentindo as consequências da poluição do ar. Um dos grandes erros desse governo foi eliminar a inspeção e não colocar nada no lugar. Então, eu até diria que os ganhos com as ciclovias e com os corredores, em relação ao não controle das emissões, acaba tendo um efeito zero sobre a poluição, que permanece a mesma ou piorou. O senhor, como estudioso do assunto, diria qual é a cidade estrangeira que melhor lida com as questões ambientais? São Paulo poderia se espelhar em alguma capital do mundo? Nós temos muitas capitais. Nós temos o caso de Copenhague, onde ninguém mora a uma distância maior do que 300 metros de um parque ou de uma área verde. Nós temos Londres, né, que além dos parques conhecidos, tem uma série de medidas para diminuir o transporte individual. Nós temos muitas cidades do mundo que estão lidando com essa questão de uma forma tranquila e bem-sucedida. O Brasil, nós temos tudo para fazer isso, mas essa falta de integração do ambiental, do social e do econômico em políticas públicas sustentáveis está impedindo que isso ocorra. Entendi. E a participação da população? Tem uma parcela que só cobra, espera ações mirabolantes, mágicas, mas a participação da população é fundamental nesse processo, não? Olha, Daniel, como vereador, eu tive a oportunidade de percorrer essa cidade em várias regiões e é impressionante a vitalidade da nossa cidade. O exemplo mesmo que nós estamos falando do cicloativismo, graças ao cicloativismo, nós conseguimos ter uma sensibilização do poder público em relação à mobilidade e à diminuição do transporte individual. Nós temos na cidade de São Paulo lideranças, entidades, associações, ONGs fazendo coisas extraordinárias. O que acontece é que esses movimentos, o poder público não se articula com esses movimentos. Então, o poder público não consegue chegar em todos os lugares de São Paulo e aqueles que estão atuando no território, o poder público não conversa, né? Ou só conversa com aqueles que têm alguma relação política com o governo. Então, na área da cultura, na área da saúde, na área da educação, nós temos coisas extraordinárias ocorrendo. Em Itaquera, existe um projeto do Tião Rocha que é incrível, está transformando aquela região. Nós temos o Banco União Sampaio, que desenvolveu o perfil daquela região do Capão Redondo. Nós temos em Parelheiros todo um movimento de agricultores orgânicos que está possibilitando a oferta de alimentos saudáveis para o público, para os alunos da rede. Então, nós temos coisas extraordinárias. Só que o poder público não se articula com essa energia. E nós temos toda uma energia na cidade que acaba não potencializando o que o poder público poderia fazer. Então, a visão da descentralização na gestão de São Paulo, ela precisa ser radical. Porque a centralização ela é ineficiente, ela gasta recursos, desperdiça recursos e não tem uma participação legítima da população. Esse é um grande desafio para os próximos governos. Vereador, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público, na sua avaliação, qual é o desafio mais emergencial quando falamos em meio ambiente em São Paulo? Bom, o primeiro desafio é regenerar os serviços ambientais. Nós temos um número enorme de parques grafados no plano diretor que precisam acontecer. Não adianta você definir uma área como parque e depois não ter recursos para cuidar. Muitos dos parques que nós temos estão sendo extremamente mal cuidados. Então, o primeiro ponto é regenerar os serviços ambientais, aumentar a cobertura verde, diminuir as bolhas de calor. O segundo é integrar em política pública o conceito de sustentabilidade, de forma que não só a indústria imobiliária, a construção civil, ela atue de forma mais sustentável,
A própria coleta e reciclagem de resíduos na cidade poderia avançar numa velocidade muito maior do que tem avançado. Nós poderíamos voltar a ter inspeção e diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Nós poderíamos regenerar centenas, milhares de córregos e rios subterrâneos que nós temos na cidade. Já está provado que os córregos e os rios subterrâneos trazem saúde hídrica à cidade. Enfim, tem tantas coisas que nós podemos fazer com tão pouco custo. É um problema de, como os americanos chamam de mindset, né? Quer dizer, a mentalidade. Quando você tem uma mentalidade excessivamente apegada a um modelo, você não consegue ver outro, né? E a sustentabilidade é um outro modelo, uma outra forma de ver o desenvolvimento, de ver o mundo. E esse é o grande desafio. Excelente entrevista com o vereador Ricardo Yang. Quem quiser continuar o papo com o senhor, tem um contato para deixar com a gente? Tem um Facebook? Tenho a minha página no Facebook, que é o Ricardo Yang, e tenho o site, que é o ricardoyang.com.br. Vejo vocês lá, tem coisas bem interessantes, porque eu não falo só das coisas que o vereador faz, eu trago uma série de informações sobre sustentabilidade lá também. Vereador, obrigado pela participação e volte mais vezes ao Espaço Livre. Obrigado ao telespectador, obrigado, Daniel. Mais um rápido intervalo no Espaço Livre, daqui a pouco vamos saber quais são os erros de português mais cometidos no dia a dia. Até já!